Olá, pensagentes, pessoas que pensam e agem, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Jefferson Barbosa, mestre em nutrição, atividade física e esporte. No vídeo de hoje vamos falar sobre barriga. Interessa esse assunto? Então vem comigo pensar e agir depois da vinheta. Vamos olhar para nós mesmos hoje de uma forma diferente e analisar um pouquinho mais como está a nossa barriga. Mas antes de começar a analisar a barriga, eu gostaria de deixar alguns parâmetros. 5% da população mundial tem dificuldades com seu controle de peso, e se estamos falando de barriga, tem uma relação direta com o seu peso, ou sobrepeso, ou obesidade, devido a distúrbios hormonais. Em outros vídeos já falamos sobre como os hormônios são influentes e importantes no nosso metabolismo. E aqui cabe a gente falar um pouco sobre a tireoide, né? Tão conhecida, mas é uma glândula extremamente importante para o controle do nosso peso corporal. Caso a tireoide funcione de forma acelerada, o que se chama hipertireoidismo, a pessoa normalmente ela tem um baixo peso, o seu metabolismo é muito acelerado e a sua assimilação dos alimentos é bastante pobre. Então a pessoa pode comer de forma desmedida e ela dificilmente vai engordar. Por outro lado, o hipotireoidismo, quando essa glândula tireoide não funciona de forma eficiente e de forma mais lenta, determinará que seu metabolismo seja bastante lento e a absorção dos alimentos vai ser muito maior. Então encontramos geralmente pessoas com mais sobrepeso devido a esse distúrbio. É importante também comentar que o hipotireoidismo é o nosso grande inimigo na academia, onde as pessoas têm maior dificuldade de controle de peso, e para nós o trabalho de colocar a pessoa em forma tem maiores dificuldades. Mas, como vemos, afortunadamente, é uns 5% da população mundial. Continuo nessa análise falando que 95% da população mundial que não tem esses distúrbios hormonais, mas sim tem uma grande dificuldade em matemática. Sim, hoje o nosso grande problema para estar em forma é a matemática. Pois é, muitos de nós não têm muita intimidade com a matemática, mas é muito simples. E essa matemática está dizendo que a nossa relação das calorias que nós ingerimos, ela é muito maior do que aquelas calorias que nós gastamos, o que leva com que nós tenhamos uma grande acumulação de calorias por todo o corpo. Porém, como nós hoje vamos falar de barriga, esse é um ponto comum tanto para homens como para mulheres, onde se pronuncia a maior acumulação desses elementos. Então, dando sequência à nossa barriga, vamos olhar nosso abdômen hoje e vamos fazer uma caracterização. Você está em forma ou você está fora de forma? Quando normalmente estamos em forma? O 95% da população está em forma aproximadamente pelos 18 ou 20 anos, onde o nosso metabolismo é bastante acelerado, temos muita atividade e nós comemos muito e não tem problema. Lembre-se vocês da adolescência, da juventude, onde nós estamos muito jovens, comemos muito, muita festa, muito movimento, andamos de ônibus para lá e para cá, gastamos muitas calorias e se equilibra. Porque durante a nossa formação, o nosso organismo está se desenvolvendo, existe todo um processo de que essa energia seja utilizada para a construção do nosso corpo. E essa relação tem com a força, com a velocidade, com a resistência, com a reprodução. E à medida que nós utilizamos isso, o nosso organismo responde de forma igualitária, até que chegamos próximos dos 30, 35 anos,
Quando o nosso organismo percebe que essa necessidade de tanta força-resistência já não é tão necessária e já há o processo de reprodução, ele vai chegando no seu ápice e daí a tendência é só cair. E o que acontece então com a nossa matemática depois dos 30, 35 anos? Então, nós consumimos mais calorias, a nossa vida vai se tornando um pouco mais cômoda, trabalhamos, temos melhores condições, isso geralmente, né? Temos melhores condições financeiras, melhores condições econômicas, e nós nos alimentamos melhor, mas gastamos menos calorias porque vai implícito nessa vida melhor, nessa compensação de tanto trabalho e esforço, você ter maior descanso, maior recreação, que é tão importante. Porém, a relação matemática que eu estou comentando aqui, ela fica absurdamente perdida. E o que nós estamos vendo? A justificação do aumento da obesidade e do sobrepeso a nível mundial. Voltando para a nossa barriga. Como nós devemos olhar a nossa barriga? Esse aumento de calorias causa uma acumulação de gordura muito perigosa, que é a gordura que está intra-barriga, entre os órgãos. Tá? É uma gordura que está em volta dos órgãos. Essa é a mais perigosa. Temos também na barriga um aumento da gordura que está embaixo da pele. E também para essa barriga mais volumosa, nós temos a distensão dos músculos abdominais para abrir esse espaço. Então, o que nós podemos observar com isso? Que essa barriga aumentada não simplesmente terá uma visual diferente, porém, para a saúde, trará consequências bastante graves. Pensagentes, eu quero que vocês olhem para a barriga de vocês hoje com uma forma muito mais crítica, pensando em saúde. Não é questão de estética. A estética é simplesmente consequência. Vamos focar na nossa barriga, vamos focar na nossa alimentação, na nossa atividade, pensando em evitar problemas cardiovasculares, que o nosso sistema de coração, de veias de transporte de sangue e oxigênio esteja funcionando bem. E quando nós temos uma barriga pronunciada, isso estará comprometido. Pensem em problemas hormonais. Quanto mais gordura eu tiver no meu corpo, eu vou ter problemas hormonais a nível da insulina. Um grande projeto para a diabetes. A distensão do nosso abdômen, o aumento desse volume, nos trará problemas posturais. As mulheres poderão concordar comigo que no tempo de gravidez, como ao aumento da sua barriga, como o centro de gravidade vai indo para frente, então ela tem que compensar muito um esforço com as costas, mas a gravidez dura 9 meses, e nós vemos que pessoas aumentando a sua barriga são durante anos, então sua coluna vertebral e toda a sua estrutura sofrerá. Então, caros pensagentes, eu gostaria que com esses comentários de hoje, vocês pudessem olhar de forma mais crítica a sua barriga. Não é questão de estética, é uma questão de saúde. Perguntam para mim muitas vezes, professor, mas então qual será o meu peso ideal? Falando com 95% da população que não tem problemas hormonais, o seu peso ideal e o seu abdômen é o mesmo abdômen, deveria ser o mesmo abdômen quando você tinha 18, 20 anos. Hoje a realidade é bastante diferente, pelo que nós já descrevemos aqui no vídeo. E eu convido você, pensagente, a buscar a forma de voltar naquele abdômen da sua juventude. Pensagentes, reflitam sobre o que nós comentamos hoje e vamos continuar juntos pensando e agindo. Muito obrigado!